Estamos de volta ao segundo bloco do Roda de Entrevista de hoje, que fala sobre meio ambiente com a secretária estadual do Meio Ambiente, Andréa Vulcanes. Você, telespectador, você ouvinte da Rádio Brasil Central AM/FM, tem a oportunidade de fazer a sua pergunta também pelo nosso novo número de WhatsApp, 32017704. Bloco anterior, eu tive que interromper o Wandel, porque intervalo é intervalo, Wandel, mas fala lá a sua pergunta. A senhora é do Paraná, né? Sim. Eu já vivi uma experiência no norte do Paraná, na região de Maringá, Londrina. Alguns anos atrás, eu sou jornalista antigo. E recuperação de nascentes de bacias. O pessoal desmatava tudo. A ingenuidade do próprio produtor, que tem hora que ele é cabeçudinho. Mas quando ele vê que fez algo, ele fica a favor. Ele adere imediatamente, ele não fica... É isso. Então, nessa região lá do Paraná, o que eu assisti? Houve um processo de recuperação através de um trabalho da Emater. Eu acho que a Emater poderia entrar nessa seara. O Senar também, é iniciativa privada, mas eu acho que sim, uma parceria de recuperação das bacias. Eu acho que contribui muito, porque estão envolvidos diretamente, mais próximos, etc. Alguma coisa está sendo feita nesse sentido? A proposta desse projeto que a gente está desenvolvendo, ela vai por esse caminho. Assistência técnica, então, Emater, Senar, precisa auxiliar o produtor rural e dizer, olha, aqui é uma área de preservação permanente, aqui tem que recuperar, aqui tem que cercar, porque senão o gado pisoteia, a nascente morre. Então, tem uma assistência técnica, tem a parte de terraceamento, a parte das curvas de nível, para segurar o solo, para esse solo não assorear o rio. Tem a parte de recuperação florestal, ela tem que acontecer, né? São as reservas legais, as áreas de preservação permanente. Eu concordo contigo, Wander, que nós precisamos sair desse momento que vivemos no Brasil de polarização, meio ambiente de um lado, produção rural de outro, brigando, os dois entrincheirados, e precisa agora conversar numa outra dinâmica. Esse diálogo, ele é muito importante, né? O produtor, quando ele entende, e eu tenho recebido muitos e muitos produtores do estado inteiro, então muitos me dizem assim, secretário, eu fui lá, plantei a minha nascente, do ano para o outro, ela dobrou, triplicou o volume de água. Perfeitamente. Então, quando eles veem isso e está faltando água para a produção, a consciência começa a chegar da forma, infelizmente, pela crise, né? Mas talvez da onde a gente vai buscar a solução. Falando no produtor rural, aí nesse final de semana, conversando com uma pessoa próxima que presta serviço a produtores rurais, venda de insumos, e até perguntando a visão deles, né? E ele coloca que os entraves para você ser um produtor rural, existe muita legislação, muita burocracia, muito papel. Isso atrapalha, de fato? Isso atrapalha muito, e não é só o produtor rural, o desenvolvimento econômico hoje em Goiás, ele está bastante travado por conta dessa burocracia na Secretaria de Meio Ambiente, foi assim que a gente recebeu, filas de licenciamento ambiental de 5 anos, então entre o dia que a pessoa pede até que entra em análise, demora 4, 5 anos. Um exemplo assim, como que seria? Por exemplo, um empreendimento que o produtor quer fazer uma suinocultura. Então, demora 4, 5 anos. Foi assim que a gente recebeu o Estado de Goiás. A gente está trabalhando arduamente para vencer, para desburocratizar, para facilitar. A gente precisa gerir a economia de uma forma melhor no Estado. Boa parte disso está preso dentro da Secretaria, porque a variável ambiental ela precisa ser avaliada antes da instalação dos empreendimentos, isso é importante. Porém, nós assumimos a Secretaria numa situação muito crítica do ponto de vista de gestão administrativa. E do ponto de vista ambiental, nós estamos vendo aí, crise hídrica, queimada, desmatamento, essa é a nossa realidade. Secretária, a questão da possível, assim, a questão meio ambiente versus agricultor, né? Ainda entrando nesse sentido. O ano passado, o governo anterior soltou um decreto que fechou as motobombas dos produtores rurais da Bacia do Meia Ponte, né? Aquelas motobombas para um pequeno produtor é um valor considerável, né? E sobrevivência. E dificulta consideravelmente, né, a questão de aguar, né, as verduras, as plantas e tal. Eu queria saber, até hoje não foi retirado esse lacre, e a multa que foi feita até virou advertência, mas não foi retirado o lacre. Tem alguma previsão para isso só quando voltar a chover?
Como que vai regularizar essa situação? Vamos entender. O que acontece? A bacia do Meia Ponte hoje, em razão desses períodos críticos de seca, ela não tem mais disponibilidade para outorga. Então, quem é que foi autuado e teve bomba lacrada? Quem não tinha as outorgas para o uso de água, ou seja, ele não está autorizado perante a legislação a captar essa água. Mesmo quem já estava na fila esperando uma outorga. Mesmo quem está há anos na fila esperando uma outorga. Não tem água, não tem como dar água. A secretaria não tem como dar o documento que é a outorga. Então, nós organizamos agora a fila de outro jeito. Estabelecemos um cadastro de usuários da bacia, nós precisamos saber quem são essas pessoas, quanto de água elas usam, para que a água disponível seja redistribuída de uma forma mais justa. Lembrando, direito à água é um direito universal, todos têm direito. Agora, eu só posso dar à medida que tem disponibilidade. Se eu tenho um copo, é um copo que eu não tenho dois, né? Então, é isso que a gente está organizando, essa fila e como é que a gente redistribui isso. Então, ou seja, deslacrar a bomba não é a solução, porque não tem água para ele bombear. Essa é a realidade. Aqui na bacia você tem toda a razão. Nós temos muitos pequenos produtores que plantam de manhã para dar alimento para a família no dia seguinte, né? A sobrevivência deles depende. Porém, a nossa legislação vai dizer de quem é o uso prioritário? Consumo humano. Então, entre a irrigação e o consumo humano, eu estou falando de hospital aqui na cidade, eu estou falando de escola, estou falando de, enfim, tantos estabelecimentos cuja água é absolutamente essencial. Então, é um conflito. Mas a ideia, por exemplo, é tirado de um grande produtor rural que às vezes tem uma outorga grande, porque ele já tinha conhecimento, tinha um advogado, tinha como pagar, né? Enfim, conseguiu a outorga já há mais tempo. E ele recebe muita água, nisso aí vai distribuir com todos. A ideia é a gente fazer um gerenciamento um pouco melhor disso. Secretário, eu vejo essa situação da seguinte maneira. Só tem um caminho, porque todos nós estamos envolvidos. Destrói quem mora na cidade, destrói quem mora no campo. Todo mundo tem o seu grau de culpa, vamos dizer assim. Eu ando muito, eu rodo demais, eu estou há 34 anos no meio do agronegócio. E tem muita gente consciente, muitos produtores estão conscientes. E no meio de todo mundo, tem aqueles que não estão como em qualquer setor. Mas, de maneira geral, o produtor está preocupado. Eu acho que também não adianta, vamos reflorestar aquele pedaço. Não adianta, a coisa é muito ampla. A senhora sabe muito bem disso. Eu acho que o único caminho chama-se educação, cultura, conhecimento. É chegar na população via televisão, WhatsApp, seja lá o que for, que hoje está fácil para chegar, e falar: a situação é o seguinte, vai acabar a água, vai faltar. Não vai ter, não. Sabe? Ou a turma se conscientiza, ou dentro de 2, 3 anos, o problema vai ficar muito sério. Nós temos o exemplo aqui em Aparecida, Serra das Areias. Já está tudo sendo invadido, aquilo ali é uma área de preservação. Quer dizer, hoje se faz um loteamento, eu não sei como é que conseguem liberar. Mina, veio d'água, vai tudo embora e não recupera mais. A senhora sabe disso aí. Mesmo. O Paraná, aquilo que você está falando, e a senhora também colocou, eu conheci o Paraná na época que estava começando a fazer uma campanha de conscientização. O Paraná só tinha 2 caminhos, ou recupera ou acaba, ou degrada. O Paraná está avançado nesse sentido. Nesse sentido está. Agora, nós precisamos ter consciência, todo mundo. É eu, você, é o produtor rural, não importa, seja lá quem for. Agora, quem é que tem essa consciência hoje? E é possível fazer só o poder público? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Estado hoje, no máximo, consegue ser um indutor desse processo. Levar um pouco de informação, tentar fazer o que a gente está fazendo, gerenciar uma crise. Gerenciar a crise é uma coisa muito difícil, porque você vai para a bacia, dá vontade de chorar de ver a situação das pessoas quando elas ficam sem água. Você vem para a cidade, é o cabeleireiro que vive daquilo, é a padaria. Como é que você faz para parar a economia da cidade também? Então, isso tudo é muito complexo. E o Estado não dá conta disso. Não só porque não tem dinheiro, porque nós não temos pessoal, e é impossível a gente estar presente em todos os lugares. Então, eu concordo absolutamente contigo, as pessoas precisam tomar consciência. O negócio é o seguinte, você pega um restaurante, você pega lá um funcionário, ele pega um óleo que já não usa mais. Primeira coisa que ele faz, ele tem algum recipiente para guardar? Não tem, ele vai jogar na pia. Quer dizer, 1 litro de óleo de cozinha é suficiente para degradar 1 hectare de água no manancial hídrico, acaba. Agora, quantos milhões de litros de óleo que a turma não joga via pia? Sabe? É um negócio muito sério, é uma questão de
consciência. Já, ou melhor, nós já estamos começando a beber água de esgoto, porque o meia ponte é um esgoto a céu aberto. E não adianta querer botar as coisas em prato limpo. A situação está crítica, ou nós tomamos um jeito sério, ou então vai custar caro. Bom, tá aí o desabafo do Toninho com Não, toda a razão. mas é real. Secretário, ele colocou a questão de loteamentos. Aí já ultrapassa a competência legal do governo do estado. Aí envolve prefeituras, né? Também, boa parte desses loteamentos, ainda a competência para o licenciamento ainda é da Secretaria. Dos 246 municípios de Goiás, 66, se não me engano, estão autorizados a licenciar, mas a maioria ainda é nosso. Só que é isso, tem muito loteamento irregular, que é ocupação irregular, faz sem licença, enfim, né? O problema é de uma complexidade. As nossas áreas de manancial aqui em Goiás, quando eu cheguei aqui eu fiquei muito surpresa. Aonde é que está dito em algum lugar quais são os mananciais de abastecimento público do estado? Em lugar algum. A Saneago tem um gerenciamento disso, mas a Saneago nem todos os municípios é ela que abastece a água. Ou seja, nunca houve aqui, essa região é manancial de abastecimento. Aqui o uso e ocupação tem que ser controlado, exatamente para evitar a contaminação da água, para a gente não beber esgoto, como disse o colega, porque de fato é uma realidade. Eu diria, e isso se apresenta para mim de uma forma muito clara, a gestão de meio ambiente no estado de Goiás, ela está bastante atrasada no tempo, né? Nós precisamos avançar muito rapidamente aqui para chegar perto de alguns estados que já estão mais à frente. Chegar perto do início. Chegar né? perto do início. Secretária, até corroborando o que o Toninho falou, para chegar a fazer pergunta, eu andei sondando o público. E um amigo meu falou, Wandel, porque eu cheguei, Lava Jato gasta dinheiro, gasta muita água. Lava Jato que lava carro. Você está falando Lava Jato que lava carro. Lava Jato não é esse. Não, mas o outro também gasta, viu? O outro também gasta. Gasta muito. Mas vamos lá. Além dessa água, as calçadas também, acho que é da área mais da prefeitura, sei lá. Mas é o desperdício, está vendo aqui. E o cara, esse leitor meu, falou, Wanda, tem um agravante. Os lavadores de carro usam produtos químicos e vai para o esgoto. A do Toninho. Essa pergunta ela é muito importante porque as pessoas, ao longo do tempo, parece que elas foram perdendo a noção da visão de todo. Né? Eu brinco assim, as crianças hoje em dia elas acham que o leite vem da caixinha de leite. Como a pessoa acha que está lavando o carro e acha que a água vem da torneira. Né? A água vem lá de cima. Então, quando eu estou aqui desperdiçando água para tomar um banho, para lavar um carro, para lavar uma calçada, tem pessoas lá na bacia que vão ficar sem o sustento, porque nós vamos ter que cortar a água deles lá, porque o uso prioritário é na cidade. Então, as pessoas precisam... infelizmente, o ser humano perdeu a noção de civilização, a noção de todo. De onde vem essa água que eu estou gastando? Noção de conjunto. A quem eu estou prejudicando na hora que eu abro uma torneira, um chuveiro, fico meia hora dentro de um banho? Né? As pessoas perderam a noção de contexto, é uma visão muito individualista. Então, isso vai muito além do que o Estado possa resolver, muito menos a Secretaria de Meio Ambiente trazer consciência para a pessoa entender que a água, da forma que o leite não vem da caixinha, a água também não vem da torneira, né? Então, é isso. Infelizmente, eu acho que Isabel, vamos para o intervalo. A gente vai fazendo esse rodízio, né? Sobre lavar carro, além de economizar... eu lavo o meu uma vez por mês apenas. Além de economizar um dinheirinho, eu ajudo no meio ambiente. Voltamos em instantes.